A Semana Santa de Braga, de cujo início se desconhece no tempo e modo, entronca o sentido original da comemoração dos mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. É uma das cidades com a tradição da Semana Santa mais antiga do nosso país. Hoje, conosco, temos o cônego Dr. Avelino Marques Amorim, presidente da Comissão da Semana Santa de Braga. Bom, esta vivência que tal como a temos hoje tem algumas décadas sobretudo, ultimamente temos procurado fazer um esforço de acolhermos tudo o que a história nos deixou e nos deixa e nos lega e, sobretudo, darmos alguns traços daquilo que pode ser também a nossa vivência hoje e cotidiana, né? A história já é muito longa, desde a Idade Média, mesmo antes, algumas das iniciativas que temos têm mais de 400 anos, outras ainda mais, não é? Estamos a falar sobretudo do século XIV, penso eu, que temos as primeiras, ou melhor, as celebrações, tal, algumas como hoje, não digo como hoje as vivemos, mas sobretudo a raiz ou a espinha dorsal, venham já muito dessa fase. Nestas últimas décadas tem sobretudo a Comissão da Semana Santa, desde 1930 e qualquer coisa, portanto quase há 90 anos, tem procurado sobretudo centrar nesta comissão o papel organizador de toda a Quaresma. Isto porque cada entidade ia tendo o seu programa e depois estava tudo corríamos o risco muito de ficar tudo muito espartilhado. Portanto, a função da Comissão da Semana Santa, que é composta por diversas entidades religiosas e uma outra também civil, sobretudo pelo dinamismo cultural, mesmo social e local que têm, e também para outras pessoas que dão o seu contributo a nível pessoal, que ao longo dos tempos também foram fazendo parte desta comissão. É presidida pelo Cabildo da Sé de Braga e portanto, tem muito este cunho também espiritual. Penso que é um dos traços mais característicos da nossa Semana Santa, sobretudo comparando com outras noutros países, que assumem outras dimensões mais culturais. A nossa ainda parte muito de toda a vivência espiritual da Quaresma, fazendo que tudo o resto possa ser um contributo que ajude a preparar para a vivência celebrativa da Quaresma. O programa é muito diversificado. Nós iniciamos quase em maio a nossa preparação, primeiro com a avaliação do ano anterior, e depois em setembro começamos a reunir periodicamente para estabelecermos todo o programa. Se calhar deixava para o fim a parte mais religiosa, mas este programa é sobretudo um programa muito cultural, com exposições, normalmente são cerca de 8 exposições, não só em espaço fechado, mas também algumas exposições de rua, para levarmos até às pessoas que não estão connosco e para irmos ao encontro das pessoas e mesmo daqueles que não se sentem de alguma forma parte integrante da Igreja. Temos também muitos concertos, normalmente são 5, 6 concertos. Este ano iremos fazer talvez ainda não temos a certeza daquilo que as normas deste confinamento ainda nos possibilitem, porque achamos que a arte é este contributo, na medida em que nos leva até à beleza, que é o próprio Deus, não é? Depois temos toda a programação religiosa que é muito diversificada. Uma das características da vivência aqui em Braga, e isso sim, já desde 1710 pelo menos, que sempre, em todo o tempo da Quaresma, há adoração ao Santíssimo pelas igrejas da cidade. De 2 em 2 dias vai circulando por diferentes igrejas da cidade, mas desde a quarta-feira de cinzas até à quarta-feira santa, está continuamente exposto o Santíssimo, continuamente, isto é, na parte da noite não, mas todos os dias, e é uma das marcas, porque as pessoas passam como um momento de oração pessoal e comunitário também, mas sobretudo pessoal. Aí integramos desde alguns anos esta parte também, o 24 horas para o Senhor, que é uma iniciativa do Papa Francisco, e portanto há 2 dias em que está, digamos assim, continuamente exposto, dia e noite.
e penso que é um traço muito, muito característico. Numa diocese onde o Los Prena, sobretudo desde 1920, 1930, é uma característica porque, devido hoje às atuais circunstâncias e aos ritmos de vida, não é totalmente possível, mas cada paróquia, são 552 paróquias em Braga, portanto, cada paróquia tem um dia próprio para o seu Los Prena e, inicialmente, cobriam todos os dias do ano, portanto, havia esta adoração continuada ao Santíssimo. Depois também muito característico na nossa diocese são os passos. Os passos são procissões que são realizadas ao domingo à tarde, onde de alguma forma é encenada e a partir daí também rezada a Paixão de Jesus. Todos os domingos da Quaresma há em diferentes paróquias do Concelho de Braga esta procissão dos passos e que depois é repetida em quinta-feira santa, desculpem, em domingo de Ramos, também na própria cidade, organizado pela Irmandade de Santa Cruz. Antes de entrarmos na celebração do Tríduo, da Paixão e da Morte, é de alguma forma também revisitada toda a vida pública de Jesus até ao Calvário. Também porque temos o Bom Jesus connosco, para além de ser património da humanidade, é de facto uma grande referência no edificado da Igreja e no património da Igreja à Paixão do Senhor. Não sei se vocês conhecem, pessoalmente já ouviram pelo menos falar no Bom Jesus. Todos os domingos da Quaresma também há uma via sacra que percorre todo o Calvário, são cerca de 2 horas, terminando depois no último domingo com uma peregrinação penitencial que vai desde a cidade até ao santuário. Para além disso, temos depois as procissões, também são um marco muito característico da nossa Semana Santa. Domingo de Ramos à tarde há a procissão dos Passos, como referi há pouco, cujo momento marcante é depois o sermão do encontro. É muito tradicional também vermos isso noutras celebrações, que é o encontro de Nossa Senhora das Dores com o Cristo a caminho do Calvário. Este encontro de Cristo e de Maria, que é sempre motivo para uma pregação e uma reflexão, que procura também, para nós hoje também, trazer a mensagem desse momento que é uma referência da paixão. Também, de algumas décadas esta parte, na Quarta-feira Santa, há a chamada Procissão da Burrinha. No fundo é um cortejo bíblico, com toda a história dos principais quadros do Antigo Testamento, e que tem a sua fundamentação nas dores de Nossa Senhora, que era uma procissão que antes era feita no Sábado Santo. E um dos quadros mais característicos é Nossa Senhora em cima de uma burrinha a caminho do Egito. Uma das dores de Nossa Senhora, das 7 dores, é a fuga para o Egito, e portanto esse quadro tornou-se muito bucólico e acabou por dar nome também a esta procissão. Portanto, uma procissão também, se a dos Passos já remonta talvez ao século XIV, XV, esta procissão da burrinha é do século XVIII, pelo menos como a conhecemos. E era realizada no Sábado Santo, à noite. Bom, eram as 7 dores de Nossa Senhora. Entretanto, com a liturgia, com a renovação da liturgia, a Vigília Pascal ganhou o lugar, o espaço do sábado à noite como sempre, não é? Mas como uma grande celebração, a mãe de todas as celebrações. Isso foi a oportunidade para que a comunidade paroquial de São Vítor redescobrisse a Quarta-feira Santa, e é um contributo enorme para quem vive a celebração do período pascal, recordar esta catequese, toda a catequese do Antigo Testamento, portanto, onde Jesus Cristo está ali tudo prefigurado, toda a nossa história da salvação, pegando ou recuperando um quadro que era muito característico porque Nossa Senhora vai mesmo montada numa burrinha, não é? E sabemos como é que são esses animais nas procissões, nem sempre se portam bem, não é? Há sempre o inesperado, o bucólico, então toda a gente estava à espera daquele quadro, não só dos outros, mas daquele quadro. Ou seja, integraram-no em todo um outro cortejo, este cortejo bíblico, que revisita todo o Antigo Testamento. Ou seja, preserva algo que vinha já de alguns séculos, mas em algo que hoje para nós se torna
muito proveitoso e não apenas fazer por fazer ou fazer porque se fazia, porque isso penso que é o pior contributo à história, não é? A responsabilidade da procissão é da paróquia de São Vítor, que organiza juntamente com a Junta de Freguesia, porque envolve muitos figurados portanto, envolve muita gente e, portanto, fazem isso em parceria. E este ano começaram a fazer parte também da nossa comissão, portanto, são um elemento também da nossa comissão, mas cabe-lhes a eles organizar. E todos os anos tem sido a mesma burrinha, que vem de um concelho vizinho, Vila Verde, quem vai já mais na saída para norte, para Viana do Castelo, e ultimamente tem sido a mesma, não é? Porque também o dono faz questão, quer dizer, também é este brio e este gosto pessoal de ser. A imagem da Nossa Senhora, que já é uma imagem, a Nossa Senhora é uma imagem que existe já, não é uma pessoa, não é? Portanto, no fundo, é colocada em cima da burrinha, que vai com o dono figurado de São José, que a conduz também pelas ruas da cidade. Temos também ainda, depois em Quinta-feira Santa, a procissão do Ecce Homo, eis o homem, é o que Pilatos diz, não é? Depois da condenação, e portanto é esse o quadro inspirador dessa procissão de Quinta-feira Santa. Nesse dia, a figura central é o chamado Senhor da Cana Verde, não sei se é uma expressão que vos é muito familiar, mas é o Cristo preso à coluna, e que leva uma cana verde, que faz esta ligação com aquela expressão do Evangelho. Se tratam assim no madeiro verde, o que farão a madeira seca, não é? Também é o simbolismo do madeiro que está presente no vosso nome. Não é? É este sentido de, portanto, Jesus que é levado para ser condenado, para ser crucificado. Portanto, que é este o ambiente próprio da Quinta-feira Santa. Jesus reúne-se, é condenado, é flagelado, é crucificado e é levado para fazer o caminho do Calvário. Portanto, é esta imagem do chamado Senhor da Cana Verde, porque, por isso mesmo, é um Cristo preso à coluna, onde irá ser flagelado, mas onde é colocada, mesmo ao natural, logicamente, uma cana verde, para esse simbolismo, não é? Se fazem isto à madeira verde, o que trata. Isso faz-nos também alusão a tantas injustiças e a tantas crucifixões também dos nossos dias. Não é? Na Sexta-feira Santa temos também a procissão do Enterro do Senhor, que vai num esquife, portanto numa urna aberta, poderíamos nós, não é bem o termo mais apropriado, mas é o Senhor deposto e já morto, que cria um ambiente de silêncio nas pessoas. Estamos a falar de milhares de pessoas nas ruas da cidade nestes dias, sem exagero, 110, 120 mil pessoas, portanto, as ruas da cidade são completamente preenchidas de pessoas e, portanto, cria de facto aqui este ambiente de silêncio, que é a grande referência também da Sexta-feira Santa e do sábado, não é? Este silêncio, não o silêncio de quem se cala ou de quem não fala, porque Deus fala continuamente connosco, mas de quem procura dar tempo à adoração e à contemplação do mistério de Cristo. Em relação às celebrações, nós iniciamos as celebrações da Quaresma com a imposição das cinzas, em quarta-feira, na Sé Catedral. Depois temos nos Ramos, no dia de Ramos, domingo de Ramos, da parte da manhã, a procissão dos Ramos, que percorre algumas ruas da cidade. E depois a celebração na Catedral tem um outro traço também próprio do rito bracarense, chamemos assim, que é este convite a abrir a porta da catedral, porque está fechada, não entra logo a procissão, mas este convite a contemplar o Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória, e portanto abrir os vossos umbrais ou portas para que entre o Rei da Glória. Portanto é muito este sentido desta procissão, e depois a celebração da Eucaristia, como em outro local. Quinta-feira Santa temos duas grandes celebrações, na parte da manhã a missa crismal com a benção dos óleos, como em qualquer diocese, o bispo reúne com os seus sacerdotes e procede à bênção dos santos óleos, que depois são usados na vida sacramental das paróquias ao longo de todo o ano. Da parte da tarde, também a celebração ou a missa da Ceia do Senhor, com lava-pés, faz também em qualquer uma das outras paróquias,
Qual é aqui um traço muito característico de Braga? É que a celebração termina depois com um cântico de vésperas e também com uma procissão do Santíssimo. Como Jesus que vai até ao horto, até ao Jardim das Oliveiras, há uma procissão dentro da catedral com o Santíssimo, que evoca esse momento e que, portanto, é esse convite à oração, que tem que ser um momento, ou um dos aspectos muito fortes da vivência do período pascal. Sexta-feira Santa é a celebração da morte do Senhor, tem também aquilo que é característica de qualquer celebração em qualquer comunidade, que é a liturgia da palavra, a oração dos fiéis, a adoração da Santa Cruz e depois a Sagrada Comunhão. Como sabemos, em Sexta-feira Santa não se celebra a Eucaristia, portanto, é apenas esta celebração. Em Braga, termina com a chamada procissão teofórica, que é uma procissão dentro da própria catedral, quase sem luz, onde sobre o pálio vai uma arca, quase como uma arca da aliança, onde é colocada a Bíblia e também a reserva eucarística ou a Sagrada Comunhão para a sexta-feira, para o sábado. Quer isto dizer o quê? Que Deus continua a falar-nos e, sobretudo, fala-nos neste dom da oferta da vida de Jesus Cristo na cruz. Ao mesmo tempo é acompanhado por um cântico aqui muito característico em latim, mas que no fundo convida-nos, vede o que fizeram ao nosso Salvador. Num texto em latim, mas que é um momento muito intenso porque de facto faz-nos sentir unidos à paixão de Jesus Cristo, não apenas nesta adoração ou nesta devoção que ela nos merece, mas reconhecer que também é pelos nossos pecados que Jesus Cristo, e pelas nossas faltas, que Jesus Cristo oferece a sua vida. Por isso, a procissão teofórica, ou deste louvor de Deus. O sábado é um dia marcado pelo silêncio, e que termina depois com a solene vigília pascal, cuja celebração termina novamente com uma procissão do Santíssimo Sacramento, dentro da catedral, e com o entoar dos cânticos pascais. Portanto, este hino à vida e à ressurreição de Jesus. Portanto, diríamos que estas são as principais celebrações, com um outro ponto muito característico daquilo que é a nossa celebração em Braga, e que tem a participação de muitas pessoas. A Sé Catedral de Braga não é propriamente pequena, vós sois de Lisboa, não é? Disse de Lisboa, penso, patriarcado, como costumais dizer. A nossa Sé Catedral é maior no tamanho, e nestas celebrações está completamente repleta de gente que vem assistir às celebrações pela sua densidade. Portanto, este é um momento forte, Claro que depois, o domingo de Páscoa é muito vivido aqui no Norte, na celebração da ressurreição também com o compasso pascal ou a visita às comunidades, ou seja, o sacerdote acompanhado de algumas pessoas, ou então mesmo agora com o crescimento da população, muitas vezes é o sacerdote lega no ministro da comunidade que presida esse compasso, e visitamos todas as casas, casa a casa, levando a cruz em adoração, a bênção às famílias, e também, no fundo, este gesto de anunciarmos uns aos outros, como fizeram os discípulos na manhã de Páscoa, de que Jesus está vivo e vive em cada um de nós e vive connosco precisamente para nós procurarmos também viver dele. Portanto, são as grandes celebrações, poderia referir, daquilo que é o nosso programa e a nossa forma de vivermos a Semana Santa. Dizia que este ano, e sim, já começamos em setembro, embora os tempos fossem mais animadores do que atualmente, mas desde o início estabelecemos logo um programa alternativo que nos permita viver, ainda que continuamos a partir dos meios tecnológicos, mas que possamos viver a Semana Santa. Portanto, as celebrações serão asseguradas, estão já neste momento preparadas para ser na Catedral, com transmissão, já com outros meios que possibilitem outro tipo de transmissão, com a qualidade que qualquer celebração, e estas também nos merecem, porque é assim que deve ser, não é simplesmente transmitir uma celebração, mas ter a qualidade da celebração e dos meios que assegurem essa qualidade, seja com a presença de Assembleia ou não. Está já um grupo a preparar, quer a parte do canto, quer a parte das celebrações. E temos também, vamos fazer também, o ano passado,
No horário das exposições, transmitimos apenas algumas imagens de anos anteriores, sem mais. Este ano vamos fazer uma emissão em direto, em cada um desses dias, e no horário de cada uma das exposições, procurando abordar a catequese, a história, os principais quadros, isto é, permitir às pessoas também que conheçam um pouco a catequese e a dimensão espiritual das próprias procissões, para que depois no futuro, conhecendo-as melhor, com esta abordagem também as possam viver melhor assistindo a elas. Portanto, é essencialmente isso. E teremos um concerto, um concerto com algumas centenas de pessoas. Este ano não será possível. Estamos ainda em negociações com a Orquestra do Norte, que é quem vai assegurar esse concerto, alterando um pouco o programa para termos só 3 ou 4 músicos e um solista num espaço muito amplo, que é o Altice Fórum aqui em Braga, que é um espaço enorme que permite fazer isso com todas as condições de segurança. E faremos também a publicação de uma obra com uma qualidade quer de texto, quer de fotografias, portanto, será uma obra de referência sobre a Semana Santa de Braga, que era algo também que nos fazia falta, e portanto vamos aproveitar também para fazer o lançamento dessa obra este ano, e portanto será simplesmente isto. Já é muito mais que o ano passado. Permite pelo menos que possamos fazer as celebrações próprias da Semana Santa. Para mim a voz da Quaresma é sobretudo uma voz interior, não no sentido de ficarmos fechados em nós próprios, mas acho que a Quaresma deve ser este tempo de nós podermos fazer um pouco esta leitura e exame da nossa própria vida. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a segui-lo, isto é, a construirmos a nossa vida a partir dele e tendo ele como referência. Claro que no dia a dia há muitas ocupações, muitas vozes, há tantas possibilidades de distração, e há sobretudo esta tentação de olharmos e vivermos a vida só por nós e não por ele. Acho que a Quaresma é esta oportunidade única e mais intensa de nós olharmos-nos e olharmos a vida tal qual como Jesus nos a propõe e nos apresenta, e sobretudo como é que a vida pode ser caminho de eternidade, desta comunhão plena com Ele e com os irmãos. E isto exige-nos muito estes exercícios quaresmais que o jejum, que a oração e que a partilha nos propõem, porque são os 3 passos da Quaresma, não é? Naquilo que é a nossa relação com Deus, com os outros e mesmo connosco próprios, e com o mundo e a vida em que nos inserimos e nos integramos. Portanto, é sobretudo este convite a olharmos dentro e por dentro e encontrarmos com Cristo na intimidade do nosso ser, para que a nossa vida ganhe mais vida a partir dele. E, portanto, por isso é que temos todos esses 3 exercícios, onde nós somos capazes de fazer este exercício de desprendimento, que o jejum significa, mas um desprendimento mais do que material, um desprendimento humano e da nossa forma de desprendermos de nós tudo aquilo que a nós não é esta imagem de Jesus Cristo. Para isso é fundamental a oração, que é que vamos buscar essa força de vida e essa comunhão com Jesus. Depois traduz também na comunhão com os irmãos e em reconhecer Jesus na presença também de cada pessoa.